O azeite, então, naquela época tinha 4 tipos. O primeiro era de uso somente do templo, dos sacerdotes, profetas e reis. Jamais poderia ser vendido, jamais poderia ser compartilhado. É o azeite da unção, o azeite da autoridade, e que simboliza assim a autoridade do Espírito de Deus, que jamais pode ser vendida. O segundo azeite, nós já vimos que é o azeite foi utilizado pelo profeta Elias para aquela viúva de Sarepta, e era um azeite que sim, poderia ser comercializado ou compartilhado, que é o azeite da alimentação ou o azeite para a cura do corpo daquele indivíduo. O terceiro azeite nós vimos que é o azeite que era extraído para a produção da luz que iria iluminar as ruas de Israel. E o quarto azeite nós vimos que era justamente o azeite que produzia-se sabão e substâncias para expulsar moscas. Então, a que azeite Jesus estava se referindo quando ele falou que as 10 virgens botaram em suas lamparinas para iluminar o seu caminho? Então, Jesus está falando sobre o terceiro azeite. Esse azeite, assim como o segundo e o quarto, poderia sim ser compartilhado e vendido. A lâmpada sozinha, o evangelho sozinho, a palavra de Deus sozinha, não salva ninguém. O indivíduo precisa ter fé nessa palavra. Ele precisa crer nessa palavra para que ele possa ser salvo. Por isso que Jesus falou que é pela fé na palavra é que seremos salvos e justificados dos nossos pecados. E o que a palavra de Deus diz sobre a fé? A fé, ela produz a esperança. Assim como o azeite produz luz, a fé produz esperança. Então, esperança significa confiança. Então, se o noivo tivesse chegado na hora prevista por todas elas, de uma festa de casamento, todas elas teriam entrado, porque todas teriam o azeite para aquela hora. Mas o noivo tardou. Aconteceu alguma coisa que o noivo tardou. E aí começa a diferença entre todas essas virgens. Acontece que todas elas tinham a palavra. Todas elas conheciam a promessa de que o noivo viria. Só que o noivo tardou a chegar. Então, todas elas se cansaram. Só que com uma diferença. As 5 prudentes se cansaram, mas não desanimaram. Só que as imprudentes se cansaram, mas elas simplesmente desanimaram. Só que cansar não significa desistir. Uma pessoa pode se cansar, mas não desistir. Outra pode se cansar e desistir. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo diz aqui, no versículo 8, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Desanimar significa desistir. Mas por que todas elas se cansaram? Porque o noivo parece que tinha uma hora para vir. Então todas sabiam que uma lâmpada cheia era o suficiente para o noivo vir. Só que o noivo demorou. O noivo não veio na hora que todas elas estavam esperando. As imprudentes dormiram, desanimaram, se cansaram, mas não ficou alerta. E se porventura ele vier? Quando elas dormem, mas elas não têm o cuidado, que é responsabilidade individual de cada uma, de preparar azeite reserva, ela diz automaticamente: eu vou descansar porque ele não vem mais. Elas tinham fé, uma fé limitada para esperar até um determinado momento. Então, a fé dessas 5 virgens prudentes começou a vacilar. Ele não vem. Porque todos nós estávamos esperando o noivo vir. Já deu altas horas da noite, o noivo não veio. Ele não vem. Se ela cresce que o noivo é fiel para honrar a palavra de que ele vem, ela saberia que ainda que o noivo demorasse,
A palavra dele, ele iria honrar. Ele iria vir ainda que fosse tarde. Então ela automaticamente, junto com as demais, elas também teriam azeite de reserva. Só que vamos lá. À meia-noite, ouve-se um grito. À meia-noite, ouve-se a voz de alerta. O noivo vem aí. A partir do momento que elas ouvem que o noivo vem, todas elas se levantam. Todas elas se animam. No casamento judaico, nós sabemos que quando o amigo do noivo anuncia que o noivo está vindo, todas têm que se preparar e com a sua lamparina se encontrar com a comitiva do noivo no meio do caminho. Então o que aconteceu? O amigo do noivo grita: aí vem o noivo, vinde ao encontro dele. Então nesse momento todas elas se levantam e preparam as suas lamparinas. Só que há uma grande diferença. A voz fez com que todas se levantassem, fez com que todas se animassem. Só que a fé, irmãos, ela não é produzida naquilo que nós vemos, é produzida naquilo que nós não vemos, mas a gente crê que existe. A fé nesse momento, daquelas 5 prudentes, aconteceu, surgiu novamente, porque elas ouviram que o noivo estava chegando. Ou seja, ele realmente vem, ele atrasou, calma aí. Então a fé foi uma fé superficial, porque elas viram que o noivo estava vindo, mas não foi uma fé porque elas criam que o noivo viria. E essa fé superficial, ela é rejeitada. A fé, ela tem que ser o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, que se crê que existe. Ou seja, nós não vimos o Senhor Jesus. Nós somos como Rebeca. Ouvimos falar sobre ele, mas nós não tivemos o prazer, assim como a oportunidade, assim como os discípulos tiveram, de conhecer Jesus e através dos milagres que ele estava fazendo, passar a crer nele. Não. Hoje nós cremos que todos os milagres que ele fez e tudo aquilo que ele pregou para nós é capaz de acontecer. Nesse sentido, elas pecaram porque a fé que elas estavam produzindo ali era uma fé superficial. Não era uma fé contida na promessa de que o noivo viria. Elas só creram porque elas ouviram o amigo do noivo anunciar que o noivo estava vindo. Então essa fé, baseada na promessa do noivo, que ele viria, já estava se apagando, já estava se acabando, ao ponto de não ser suficiente para que elas fossem até o noivo, iluminando o caminho delas e depois se identificando com a lâmpada da sua face, iluminando a sua face para se apresentar ao noivo. Se você parar para analisar, se nós pararmos para analisar, tudo o que o Senhor nos deu foi promessas. A palavra de Deus nada mais é do que promessas. E todas as promessas, alguém viu? Não. Tanto é que uma promessa de um lá, ele fala assim, ele fala mesmo que ele tem preparado coisas que nunca entrou na mente e nem no coração do homem, e nunca nenhum olho viu o que Cristo tem preparado para todos aqueles que o amam. O próprio Deus diz que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e tudo que ele promete, ele cumpre. Só que aquelas virgens imprudentes disseram uma coisa: vá até os homens que vendem. A fé pode ser vendida, irmãos? A fé pode ser compartilhada? Nesse sentido, a única coisa, por isso que nós podemos dizer que o que estava se referindo na parábola das 10 virgens era esse azeite que era feito pela terceira pressagem, porque o azeite da lâmpada pode ser vendido. E elas dizem que vá até os homens que vendem e compre. Só que nesse momento que as virgens imprudentes vão até os homens que vendem,
elas saem do local combinado. Quando o noivo chegou, 5 delas estavam fora do lugar de encontro. E o que simboliza esse lugar, irmãos? Aqui tem uma interpretação minha, mas eu vou passar a vocês. Esse momento que elas saem do local combinado, do local de reunião, aonde todo mundo estava reunido para receber a promessa, lá no cenáculo em Jerusalém. Ali começou a era da igreja, ali começou a era da graça. Quando essas 5 imprudentes saem do local combinado, do local onde todas elas deveriam estar com azeite extra para ir ao encontro da comitiva do noivo, elas saem do local da graça. Nós estamos esperando o retorno do Senhor. Ele disse que viria nos buscar. Da mesma forma, ele disse que era para aqueles discípulos estarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos. Se ele disse que todos os discípulos deveriam estar naquele lugar para receber poder, esse sim, autoridade, é o primeiro azeite, e que seria derramado na nossa cabeça não por profetas, sacerdotes e reis, mas sim pelo próprio Senhor, o sumo sacerdote da nossa vida, Jesus Cristo. Esse sim foi o azeite da unção. Então esse azeite, o Jesus disse que era para todos os discípulos estarem reunidos num único lugar, para que eles fossem revestidos de poder, e após esse revestimento, aí sim eles iam ter autoridade para pregar a todas as nações. Só que Jesus falou: esperai em Jerusalém, ficai lá até que do alto seja revestido. Foi em Jerusalém que a porta da graça foi aberta e a igreja foi inaugurada. Irmãos, o local que essas virgens imprudentes saíram para irem comprar o azeite foi o local de encontro, do local da graça. Porque todas elas estavam ali, reunidas em um mesmo local. É por isso que quando elas retornam, a porta da graça se fechou. Ou seja, a era da igreja que nós aprendemos no estudo anterior se fecha. Essas 10 virgens simbolizam a plenitude, o tempo da graça de Deus, a plenitude da igreja. Um período que Deus abriu para que nós gentios conhecêssemos a Ele através do seu Filho Jesus Cristo e fôssemos salvos. Mas quando esse número de gentios for alcançado, for atingido, essa oportunidade será fechada, acabará, e aí sim a oportunidade para o povo de Israel se abrirá novamente. Então, esse período, esse favor, a graça significa favor. Então, esse favor de Deus, através de Jesus Cristo, nos dá oportunidade de sermos salvos, nós chamamos de graça. E esse período da graça está se acabando. Nós, infelizmente, não poderemos abrir capítulo e versículo, estamos deixando tudo aqui, porque vai ficar muito longo esse vídeo. Mas deixa eu só ler aqui rapidinho em Romanos, só para confirmar o que eu estou falando, diz assim. Romanos 11, 25. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pensem que são muito sábios. A verdade é essa: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venham para Deus. E aí, essa porta será fechada. Irmãos, então quando o número de não-judeus, que somos nós gentios, for completado, aí sim Jesus fechará essa porta e a porta se abrirá novamente para os judeus, para que eles possam se voltar para Deus através de Cristo Jesus. Então, quando aquelas imprudentes chegam, elas chegam justamente após esse período dos gentios terem acabado. A porta simplesmente se fechou, a porta da graça, e elas não puderam mais ter essa oportunidade. Da mesma forma, foi o mesmo local que os discípulos esperaram ser revestidos pelo poder e a igreja foi inaugurada. O que eu estou querendo dizer aqui, que quando o noivo chegou,
ouve-se o grito: o noivo vem aí, vinde ao encontro dele. Nesse momento, a voz do amigo do noivo estava convidando todas elas a irem ao encontro do noivo e fazer a reunião com a comitiva dele. Nesse momento, irmãos, quando elas saem, elas simplesmente saem do local de encontro. Por isso que quando elas retornam, o noivo não as conhece. Por quê? Porque aquele azeite que elas trazem não é o azeite produzido na fé que gerou confiança no retorno do noivo. É um outro azeite, menos o azeite produzido no período da graça. Entenderam o que eu estou falando? Então, elas erraram duas vezes. Primeiro, por não conhecer o noivo e confiar que ele iria honrar a palavra. Segundo, sair do local de encontro para ir comprar o outro azeite para suas lâmpadas. Então, quando as 5 virgens prudentes entram, a porta é fechada. A era da graça acabou. Fazemos um exemplo aqui. Quando Noé entra na arca, a porta é fechada, mas enquanto Noé estava do lado de fora, qualquer um que cresce que Noé estava falando a verdade poderia ter se salvado e entrado na arca. Como o próprio Jesus diz, assim como nos tempos de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, muitos estarão desapercebidos, muitos já terão desistido, até que o Filho do Homem chegará e a porta se fechará. Quando aquelas 5 virgens prudentes entram, a porta é fechada. E o noivo do lado de dentro, quando as imprudentes chegam e pede para abrir, ele não poderia ter aberto a porta, irmãos? Elas voltaram com azeite. Ele poderia ter aberto a porta. Mas por que elas voltaram com azeite e ele não abriu a porta? Mais um motivo a gente pode dizer que não é Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, como que o noivo ia dizer que não conhece aquelas mulheres se fosse o símbolo do Espírito Santo, o azeite? Esse azeite não é o azeite da unção. Porque se fosse o azeite que desse autoridade, todas elas entravam, inclusive a imprudente. Porque o Espírito Santo selou. Mas esse azeite é o azeite que cada um tem que exercitar, alimentar. Nós devemos alimentar a nossa fé mediante a palavra de Deus. Nós não podemos deixar nossa fé morrer. Nós não podemos deixar o azeite acabar. Nós não podemos deixar a luz se apagar. E se a luz se apaga, e se o azeite acaba, a fé acabou. Por isso que elas não foram reconhecidas. Porque esse azeite não era a fé no retorno do noivo. E sim uma fé superficial de que o noivo estava chegando. E elas ouviram, e pelo fato de ouvir e ver, elas passaram a crer. Mas aquelas virgens saíram, as imprudentes, e foram comprar o azeite. Aí você fala assim, mas irmã Rejane, a fé pode ser comprada? A fé pode ser compartilhada? Elas foram comprar fé, irmãos? Vamos ver pela palavra de Deus que a fé pode ser compartilhada. E a fé também, infelizmente, pode ser vendida. Vamos lá dar um pulinho na palavra de Deus e vamos ver o que ela nos diz a respeito desse tema. Eu quero que vocês entendam que a fé que nós estamos falando é uma fé baseada na palavra de Deus, gerada pela promessa de Cristo do retorno dele a essa terra para nos buscar. Porque nós sabemos que existe a fé natural, que é aquela fé que você acorda, vai para o seu trabalho, e você sabe que você vai pegar o carro e vai chegar no seu trabalho. Existem alguns tipos de fé. Mas a fé que nós estamos falando aqui é uma fé baseada no Evangelho e na promessa de Cristo a toda a sua igreja. Não confundamos, ok? Então, quando Jesus ele estava aqui nesses 40 dias, após a sua ressurreição, ele virou para os seus discípulos e disse para os seus discípulos: ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Aquele que tiver fé e for batizado será salvo.
Então Jesus estava falando para todos os discípulos, inclusive a gente, ir ao mundo e pregar o evangelho. E quem crê nesse evangelho, então por isso que eu estou falando que a fé que nós estamos falando é baseada no evangelho e não em qualquer outra fé, esse sim será salvo. Então, irmãos, a fé gerada pelo evangelho, pela promessa do retorno de Cristo, essa fé é que está se falando na parábola das 10 virgens. Todo o corpo de Cristo, toda a igreja de Cristo espera quem? O retorno do cabeça, que é o Senhor Jesus. Então, não misturem esse entendimento antes de fazer perguntas e fazer confusão com a interpretação mediante o que nós estamos trazendo aqui. Vamos lá. Quando Filipe estava falando com o etíope estava com uma lâmpada na mão. Ele estava, que era a palavra de Deus, mas ele não entendia nada. Então, como eu falei, a lâmpada, a palavra de Deus em si, ela não vai funcionar se nós não tivermos entendimento ao ponto de gerar fé em nós. Só que quando Filipe trouxe o entendimento do que estava escrito nas Escrituras, que outrora, que antes o etíope não estava entendendo, gerou, através desse entendimento, fé no coração do etíope, e ele, no mesmo momento, aceitou o evangelho e quis ser batizado. Então, esse etíope, ele jamais iria conseguir ter fé em algo que ele não entendia. Precisou de Filipe trazer entendimento ao que estava escrito na palavra de Deus, para que aquele homem pudesse gerar nele fé, que é o azeite para a vida de todo o cristão. Filipe ali compartilhou a fé no evangelho de Cristo, porque Filipe, ele nada mais trouxe as escrituras, tudo aquilo que Deus tinha revelado através dos profetas, à luz para aquele etíope, e mostrando a ele que esse presente dado por Deus já tinha vindo na pessoa de Jesus Cristo. Filipe compartilhou a fé dele em Cristo, porque Filipe viveu com Cristo, foi um dos discípulos de Cristo. Ele compartilhou o milagre de estar com o Senhor e ele dividiu essa experiência com o etíope. Então, a experiência que Filipe teve com Jesus gerou no etíope, através da palavra que aquele homem estava lendo, fé no coração daquele homem. Então, a fé pode ser compartilhada. Quando Jesus ressuscitou e os discípulos compartilharam com todos as experiências que eles tiveram, isso gerou fé nos corações que o estavam assistindo. Da mesma forma, quando os discípulos iam em praça pública falar, compartilhar de todas as experiências que eles tiveram com Jesus, eles também geravam fé no coração dos ouvintes que estavam ali assistindo aqueles sermões. Então a fé pode ser compartilhada mediante as nossas experiências com Jesus Cristo, mediante as nossas experiências com o Evangelho. Você já percebeu que às vezes você pode estar abatido, desanimado, mas quando você vê o testemunho de alguém, a sua fé cresce? Cresce mediante aquilo que aquela pessoa viveu e que você crê. Se ela viveu e ganhou, eu posso também. Então, você tem uma experiência com Deus, uma experiência com Cristo, você pode compartilhar essa experiência e você gerar fé nas pessoas. Agora, a fé pode ser vendida? Será? Jesus falou assim para os seus discípulos: o que de graças recebeste, de graça dai. Se ele falou o que de graça recebeste, significa que poderia ter sido vendido, poderia ter sido compartilhado à base de dinheiro. Mas ele falou: vocês ganharam de graça, porque o preço foi pago. O próprio preço foi a morte de Jesus Cristo. Então, se vocês ganharam de graça, porque eu paguei o preço, então vocês deem de graça. Não cobre por isso. E o que Jesus está falando? Do evangelho que ele acabou de falar para os discípulos e pregar a toda a criatura. E aquele que cresce nesse evangelho e fosse batizado seria salvo. Mas, então, se isso é verdade,
nós podemos então vender esse evangelho. Então, a fé baseada nesse evangelho, ela pode ser vendida. Ela não deve ser vendida, mas muitos vendem essa fé. A fé, infelizmente, ela pode ser comercializada. Mas Jesus disse que nós não poderíamos vender o evangelho. Nós não poderíamos fazer negócios com as coisas de Deus. Assim como ele chegou lá no templo, em Jerusalém, e as pessoas estavam usando o templo de Deus para fazer negócio, para ganhar dinheiro. Os sacerdotes, todo mundo era conivente ali. Jesus ficou tão revoltado que ele falou que não era para fazer da casa do pai dele comércio. Na realidade, o que Jesus está falando é que pare de usar as coisas do meu pai para ganhar dinheiro. Aqueles homens, os principais, os homens da lei daquela época, eles comercializavam a fé no povo. O próprio Jesus falava que essas pessoas faziam orações longas a fim de serem vistos e estavam ali somente para fisgar o pouco que aqueles pobres coitados tinham. Então haviam naquela época comerciantes, mercadores da fé, que diziam que as pessoas tinham que fazer certas coisas para alcançar o favor de Deus ou o reino de Deus. Não é diferente no nosso meio. Há muitos comerciantes da fé. Se você fizer isso, se você exercitar sua fé, dar o seu tudo, Deus vai te abençoar. Se você pagar isso, se você der tanto, você vai alcançar favor de Deus. Seus pedidos serão aceitos. Faça o voto tal, exercite a sua fé dando tal, que com certeza Deus vai multiplicar aos comerciantes da fé. Então, a fé, ela pode ser comercializada. Ela pode ser, nesse caso, vendida pelas pessoas que, infelizmente, barganham com o nome de Deus. Muitas pessoas nos dias atuais têm usado o evangelho de Cristo, a promessa de Cristo, a palavra de Deus, e deturpando para vender uma salvação, para vender fé, para gerar fé no coração das pessoas. Então muitas pessoas pensam que se der algo para Deus, que se fizer algo para Deus, elas vão ser salvas. Mas Jesus em momento algum disse isso. Jesus apenas disse: creiam na minha promessa, viva a minha palavra, daí vocês vão ser salvos. Jesus em momento algum falou: me dê alguma coisa mediante a essa palavra para que vocês sejam salvos. Então, quando aquelas 5 virgens prudentes dizem assim para as imprudentes: vá até quem vende, o que elas estão dizendo para as imprudentes é: já que vocês 5 não confiaram nesse evangelho, na palavra de que o noivo iria vir, então vá até quem vende e tente comprar um azeite para que vocês possam chegar. Mas no fundo, aquelas 5 virgens sabiam que elas não iriam conseguir, porque o azeite que elas iriam comprar não estava baseado no retorno do noivo, e sim baseado no interesse que elas tinham em participar da festa. As virgens imprudentes, elas tinham interesse próprio. Opa, agora eu sei que ele vem, agora eu ouvi, agora eu estou vendo que chegou a hora. Eu não quero deixar de ir à festa, eu quero esse azeite. Me dá um pouco do seu azeite? Não, não posso, porque não tem para mim o suficiente e nem para vocês. Vão até quem vende e comprai. Ou seja, esse azeite que elas estavam querendo é interesse próprio, porque elas não queriam ficar fora da festa. Mas não era o azeite da perseverança, da confiança de que o noivo ia vir. Então, muitas pessoas nos nossos dias, quando compram essa fé desses falsos profetas, desses falsos pregadores do evangelho, elas estão comprando fé baseada nos seus interesses. Ah, se eu der tanto, Jesus vai me dar um carro. Se eu fizer isso, Jesus vai me dar uma casa própria. Se eu fizer dessa forma, Jesus vai me aceitar. Então elas estão tentando comprar algo para que os interesses delas sejam realizados. Da mesma forma, foi aquelas 5 imprudentes. Elas queriam comprar um azeite, não porque elas confiavam no noivo, mas porque elas queriam participar da festa. Por isso que as 5 imprudentes falou: vai lá, compra lá um azeite.
para ver se vocês conseguem participar da festa. Porque aquele azeite não era um azeite produzido pelo amor na palavra, na promessa do noivo, mas sim um azeite produzido em interesse para entrar na festa. E se é um azeite produzido por interesse, não é um azeite produzido pelo evangelho, e sim um azeite que você pode comprar em qualquer esquina. Por isso que as cinco prudentes mandaram elas irem comprar um azeite de quem vende à base de interesses. Muitos de nós temos deixado a nossa fé esmorecer. Por isso que Jesus diz, ele pergunta, quando o Filho do Homem vier a essa terra, porventura encontrará fé? À meia-noite significa densas trevas, significa luta, significa perigo. À meia-noite significa fora do padrão de espera. A palavra de Deus diz que nos últimos dias haveria trevas na terra. E porque a maldade do homem ia se multiplicar de tamanha forma, infelizmente o amor de muitos esfriaria. O amor daquelas 5 imprudentes esfriou. Ou seja, elas se cansaram de esperar o noivo. Não, elas simplesmente desistiram. E está demorando muito, não vem mais. Ou seja, o amor esfriou. Porque a meia-noite é o simbolismo do ápice da maldade. Tanto é que Jesus ele cansa de repetir que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmo e que a maldade iria se multiplicar de tamanha forma que nós teremos que lutar para não deixar a chama do nosso amor, ou seja, da nossa fé em Cristo Jesus se apagar. A parábola das 10 virgens ela tem uma linguagem muito difícil de ser entendida, mas ela é simples. Como nós vimos, o azeite está simbolizando o terceiro azeite, que é o azeite da lâmpada. E a lâmpada significa a palavra de Deus, o evangelho, a promessa do retorno do nosso Senhor. O azeite significa fé, todas elas tinham fé, uma fé momentânea, uma fé temporária, mas todas elas tinham fé. O azeite extra é que começou a fazer diferença. Nem todas elas tinham azeite extra, só as 5 prudentes. O azeite extra significa esperança, confiança. A palavra de Deus diz que a fé produz esperança. E quando o azeite é queimado, ele produz o que? A luz. E a luz é a perseverança, é o ato de continuar. Eu estou cansado, estou descansando, estou dormindo, mas eu confio, eu persevero, estou num caminho de que o noivo virá e eu entrarei pelas portas. Outra diferença é o lugar. O lugar significa o local da graça, o ponto de encontro que todos nós, servos do Senhor, devemos estar, que é vivendo o evangelho da graça, e nós não devemos sair desse evangelho para nos alimentar de nenhum outro tipo de evangelho, qualquer outro evangelho, qualquer outra palavra que nos ofereça. A palavra de Deus diz que nós devemos ser anátema, nós devemos rejeitar, porque o único evangelho que nós devemos crer é o evangelho de Cristo. E vários evangelhos estão sendo oferecidos aí, que não é o evangelho da graça. Mas todo servo do Senhor Jesus deve estar pautado, esperando no ponto de encontro, que é o evangelho da graça. E compartilharmos de graça, porque de graça ganhamos a fé que nós temos no nosso Senhor, no retorno dele. Devemos também crer que ainda que ele tarde, ainda que a maldade simbolizada pela meia-noite alcance os nossos tempos, nós devemos confiar que o noivo é fiel e ele virá nos buscar, honrando a palavra dele, e entraremos pela porta para gozarmos de toda a alegria prometida a todos nós, fiéis servos do Senhor. Então, irmãos, para terminar, desculpa, esse vídeo ficou longo. Eu prometo que eu vou dar uma síntese melhor no próximo vídeo, que vai ser o último vídeo. Então, como eu estou cansado, o raciocínio tá bastante lento. A lâmpada, então, aqui nós já vimos que é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, a sua palavra, e luz para os meus caminhos. E o azeite nós vimos que é o terceiro azeite, não é o primeiro nem o segundo, e nem tampouco o quarto. É o terceiro azeite que era produzido para iluminar as ruas de Israel. E Jesus estava falando com o público de judeus que sabia muito bem o significado do azeite que era contido na lâmpada. Hoje nós aprendemos que esse azeite contido na lâmpada é a fé, representa a fé. Por isso que ele diz: porventura, quando o Filho do Homem voltar a essa terra, encontrará fé?
porque multiplicando a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, ou seja, a fé de muito simplesmente acabará. Não é o fato de termos a palavra de Deus que nos trará salvação, porque muitos têm a palavra de Deus, mas muitos não vivem, não exercitam a fé na palavra de Deus. Vivem uma fé temporária. Eu posso esperar até aqui, mas se ele tardar, eu vou viver a minha vida. Vou fazer o quê? Está demorando muito. Virgens loucas. Virgens loucas, irmãos. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados aqueles que perseveram, porque terminando o seu trabalho, eles encontrarão a sua recompensa. Bem-aventurado o servo fiel quando o seu Senhor retornar e encontrar ele firme, trabalhando. Imagine, irmãos, servo fiel significa que o servo que não estiver firme, não estiver no posto de trabalho, no local de trabalho, ele é um servo infiel. Por isso que essas virgens imprudentes são chamadas de virgens loucas. Uns serão lançados para a vergonha eterna e outros serão chamados: vinde bendito do meu Pai, possível por herança, tudo aquilo que vos tem preparado desde a fundação do mundo. Sou eu que disse? Não, a palavra de Deus. Então, irmãos, nesse contexto, a parábola das virgens, para a gente encerrar, está fazendo diferença entre o justo e o injusto, entre o que amam a Cristo e o que não ama, entre o que persevera na palavra do noivo, tendo fé de que ele é fiel para cumprir a sua palavra, e aqueles que vão no oba-oba, mas depois vêm os problemas, vêm as dificuldades, vem a escuridão da noite e sufoca essa esperança e essas pessoas morrem. Persevere, fique firme, não deixe a sua fé esmorecer. Os dias, a própria palavra de Deus diz que os últimos dias seriam dias difíceis, mas que nós devemos ficar firmes, ao ponto de sermos igual a Paulo, fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus, e é pela fé que nós seremos justificados, e é pela fé que nós receberemos a nossa salvação. Mas não é uma fé em qualquer coisa, é uma fé no Filho de Deus, o noivo que um dia virá buscar a sua igreja. Eu desejo para você que você exercite todos os dias a sua fé, lendo e ouvindo a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E é a palavra de Deus que produzirá a fé necessária para nós perseverarmos no retorno do noivo. Eu desejo para você graça e paz, que o Senhor possa abençoar a tua vida e possa te dar sabedoria para você entender tudo que nós falamos hoje. No próximos estudos nós vamos complementar e vai ser a conclusão de tudo que nós aprendemos. Que o Senhor possa te abençoar e te dar sabedoria para você poder agora, em particular, esmiuçar tudo que nós falamos para você agora e aprender muito mais de Deus. Que o Senhor possa abençoar você e a sua família grandemente. Graça e paz. Amém.